Imagina mapear cada buraco, cada ponto de alagamento e área de risco do próprio bairro, levar tudo isso para a prefeitura numa audiência pública e, no fim das contas, ser legalmente ignorada? Nossa, isso é de uma frustração absurda, né? E não por maldade dos governantes, mas porque a reclamação simplesmente não estava formatada com a sintaxe técnica exigida. Exatamente. Olá, bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje a gente vai entrar num cenário que expõe uma barreira invisível muito cruel. O cidadão sente o problema na pele, mas o Estado só enxerga o jargão técnico. O Estado é movido à burocracia. E o nosso foco hoje é justamente sobre como atravessar essa barreira. Perfeito. O município de Ouro Preto está num momento decisivo, eles estão revisando o plano diretor e para quem está ouvindo e não está familiarizado, é basicamente o conjunto de regras que vai ditar a sobrevivência e o crescimento da cidade pelos próximos 10 anos. E para guiar isso, a prefeitura lançou o Caderno de Proposições, que é, um material extremamente denso. Pesado mesmo, lotado de termos que parecem grego antigo. Mas a nossa missão hoje não é ler esse caderno como se fosse um manual chato. A gente vai explorar um texto brilhante e, muito pragmático. Curado pelo Jorge Guerra Pires, certo? Um morador da região de Antônio Pereira. Isso. O texto se chama Como Posso Ajudar? E, nossa, ele atua como um verdadeiro manual de sobrevivência burocrática. É uma ponte direta entre a indignação popular e a caneta que assina a lei. Eu diria que é tipo uma pedra de roseta da participação cidadã. Uma analogia maravilhosa. O guia decodifica como a população lá do distrito de Antônio Pereira e de Ouro Preto como um todo pode parar de dar opiniões genéricas que acabam arquivadas. E passar a formular propostas técnicas reais, que viram legislação. Ok, vamos desvendar isso. O caderno oficial joga no colo da população uns conceitos muito difíceis. Coisas como taxa de permeabilidade, o PELC e a OLC. Só sigla assustadora. Sim. Como que um morador comum processa isso? Antes de mais nada, o que esses termos fazem na prática? Bom, o desdobramento prático dessas siglas é o que molda a paisagem da cidade. Vamos pegar o PELC, por exemplo. O nome é horrível. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Isso. É difícil de falar, mas o mecanismo é fascinante. Pensa no PELC como um cronômetro financeiro contra a especulação imobiliária. Um cronômetro? Como assim? É que, se alguém compra um terreno gigante, no meio de um distrito, e deixa lá vazio, só esperando valorizar, enquanto a comunidade sofre sem espaço para moradia... A prefeitura aciona o PELC. Exato. O sistema diz algo como, ou você constrói algo útil aqui num prazo X, ou o imposto sobre esse terreno vai multiplicar ano após ano. É uma ferramenta pura de pressão. Entendi. Ou seja, força o dono a dar uma função social para aquele vazio. E a taxa de permeabilidade? Essa é essencialmente o fator esponja de um lote, sabe? A regra que dita qual porcentagem de um terreno não pode ser cimentada de jeito nenhum. Para a água da chuva ter por onde infiltrar na terra. Precisamente. Se a prefeitura zera essa exigência, o bairro inteiro vira uma rampa de concreto gigante. E a água vai parar direto na sala das casas na parte baixa da rua. É o que sempre acontece, né? E aí a gente tem a OUC, que é a Operação Urbana Consorciada, que é uma parceria. Tá, entre quem? Entre a prefeitura e a iniciativa privada. O poder público permite que uma construtora faça um prédio mais alto do que o normal, mas em troca ela tem que pagar por melhorias de infraestrutura no bairro. Tipo uma praça ou um sistema de drenagem. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O plano diretor é essa máquina enorme operada por esses botões técnicos, né? Taxas, siglas. A engrenagem pura. E aí o cidadão pega o microfone na audiência pública e grita: eu quero uma cidade melhor, ou o meu bairro está abandonado. O que é totalmente legítimo, claro. Muito legítimo, mas é como tentar usar poesia para programar um computador. A máquina do plano diretor tem uma sintaxe própria. Ela não processa desabafos. Por mais urgentes que sejam. O guia Jorge aponta isso como a armadilha fatal da participação popular. E o que é fascinante aqui é a arquitetura rígida desse sistema, que o texto mapeia com uma precisão cirúrgica. O plano opera em 4 camadas sobrepostas. E a ideia da pessoa precisa obrigatoriamente se encaixar numa delas. Sim.
A primeira camada são os princípios, que são tipo os valores. A cidade deve ser justa. A segunda são as diretrizes, os temas maiores, tipo, precisamos melhorar a mobilidade. A terceira traz as estratégias operacionais, que são as rotas de ação. E a quarta camada, a mais profunda, são os instrumentos normativos, as regras de uso do solo, macrozoneamento. Pera, pausa aí. Eu fico pensando que essas 4 camadas parecem sinônimos perfeitos num discurso político comum, sabe? Confesso que eu também achava. Mas qual é a diferença real entre uma diretriz e uma estratégia quando a rua de alguém está desmoronando? A diferença está na capacidade de execução. Uma diretriz é só um farol apontando a direção. Mitigar riscos geológicos. Uma intenção nobre, mas e aí? Pois é, a prefeitura não consegue licitar uma obra baseada num farol. Ela precisa da estratégia, que é o mapa estruturado. Tipo, implementar contenção de encostas na rua X. Exato. Sem descer a escada da diretriz para a estratégia, a ideia simplesmente não sai do papel. E o alerta do guia é bem claro. O sistema absorve normas estruturadas e arquiva lamentos. Então, a pessoa que chora no microfone sobre a encosta que cedeu está presa lá na camada dos princípios. O sistema anota na ata que houve manifestação popular, fecha o caderno e segue a vida? O choro não gera uma licitação. E a consequência direta disso é um silenciamento legalizado. Caramba, é forte isso. A pessoa participou da democracia, assinou a lista, falou... Mas a contribuição técnica dela para o documento final foi zero. Tá. E se a máquina só aceita essas propostas hiperconcretas, como que o morador lá de Antônio Pereira, que trabalha o dia todo e não tem formação em urbanismo, consegue traduzir a vivência dele? É exatamente para preencher esse abismo que a curadoria do Jorge Guerra Pires entrega o ouro. Ele apresenta uma fórmula tática e super direta. Problema, seguido do local, seguido da solução. É isso. É um processo de engenharia reversa do jargão, né? Essa estrutura quebra a barreira porque entrega para o analista da prefeitura exatamente o que ele precisa colocar na planilha. Vamos olhar, por exemplo, o prático do guia. Em vez de escrever no formulário "ajudem a infraestrutura do meu bairro", a pessoa preenche a fórmula problema e local. Falta de drenagem em áreas com risco de deslizamento nas ruas do entorno da mina. E a solução? Inclusão imediata no Plano Municipal de Redução de Riscos com previsão de obras de contenção. O impacto dessa mudança de postura é monumental. A pessoa pulou a fase da reclamação e entrega uma estratégia operacional completa. O funcionário público do outro lado, que já está sobrecarregado, recebe um negócio que já tem forma de política pública. Facilita a vida de todo mundo. Mas olha, deixa eu desafiar um pouco essa premissa. Lendo o caderno de proposições, fica claro que a prefeitura não está trabalhando no escuro. Como assim? Eles citam direto o uso de mapeamentos do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM. Eles têm satélites, estudos de bacia hidrográfica para demarcar as áreas de risco. As famosas AD. Isso. Eles sabem onde estão as zonas de inundação, as falhas geológicas, as zonas de autossalvamento, que são aquelas áreas aterrorizantes perto das barragens de rejeitos. Sim. A tecnologia deles é bem avançada. Então, se o poder público tem toda essa tecnologia refinada, por que o peso da identificação do problema ainda recai sobre o morador que tem que apontar o bueiro entupido? Bom, se conectarmos isso ao quadro geral da topografia e da dinâmica social de Ouro Preto, a resposta fica óbvia. A cidade não é uma malha urbana contínua. É um município enorme, né? Fragmentado em 12 distritos no meio de montanhas. E cada distrito tem uma dinâmica completamente diferente. O satélite enxerga a macroestrutura, ele calcula o declive da montanha. A tecnologia vê o ângulo, o risco de desmoronar. Mas ela não vê a microdinâmica que agrava o risco. O satélite não sabe que, naquela rua lá embaixo, a boca de lobo foi cimentada irregularmente faz 3 anos. Nossa, é verdade. E aí, quando chove, a água não segue o modelo matemático. Ela inunda a casa da esquina e enfraquece a base da encosta, que o satélite mapeou. O radar também não capta que as rotas de fuga das barragens estão bloqueadas por caminhões de mineração estacionados no horário de pico.
Ou seja, o saber técnico do satélite é cego sem a validação do saber empírico de quem mora lá. O caderno fala muito sobre criar infraestruturas resilientes. Que na linguagem cotidiana significa apenas construir ruas que sobrevivam a uma tempestade sem matar ninguém. E ninguém sabe melhor onde essa sobrevivência falha do que a pessoa que acorda de madrugada com a água barrenta entrando em casa. O guia mostra que a experiência diária é um dado técnico insubstituível. O que nos leva ao próximo obstáculo. Formatar o pedido com a fórmula do Jorge é o primeiro passo, mas focar energia no lugar certo é o que garante a efetividade. Porque o plano diretor não resolve tudo, né? Não, ele não cuida da falta de remédio no posto ou da merenda escolar. Ele lida com o território. Então, para onde o cidadão deve apontar essa ferramenta? Aqui é que o guia é extremamente estratégico. Ele orienta a alinhar a dor local com as macrodiretrizes que a prefeitura já priorizou. Ele até lista 5 áreas centrais pensadas para a realidade de Antônio Pereira. Quais são? A primeira é risco geológico e desastres, né? Isso. Uma região que vive sob a sombra das barragens. A segunda foca nos impactos da mineração. O pó, o ruído, a vibração no território. A terceira é mobilidade. Caminhões pesados dividindo o espaço com moradores. A quarta é saneamento e infraestrutura. E a quinta, que eu acho visionária, é o desenvolvimento econômico local. Pensando no que acontece quando a dependência da mineração diminuir, certo? Se a proposta do cidadão se ancorar numa dessas 5 frentes, ela ganha tração imediata, porque bate exatamente com os princípios que o caderno já aprovou. E isso levanta uma questão importante sobre como o poder opera nos bastidores. A dinâmica das audiências. Exato. O guia não ensina só a moldar a mensagem, mas também a posicionar o mensageiro. A instrução é clara. Não haja sozinho. Articule com vizinhos, associações. Mas por que o volume de assinaturas muda a natureza técnica da proposta? O plano não devia ser neutro. A boa ideia não basta. Na teoria, sim. Mas na prática, o peso de quem emite altera a gravidade do documento. Se 50 pessoas sobem no palanque, uma a uma, para reclamar da poeira... O relator só anota insatisfação popular. Fim da história. Agora, se uma associação protocola um documento estruturado assinado por essas 50 pessoas propondo uma diretriz viária para desvio de tráfego... E dá um parecer técnico. O desabafo individual vira rodapé, enquanto o ofício coletivo ganha peso de projeto de lei. É procurar a engrenagem mestre do sistema. O caderno traz o princípio 12, que é a gestão democrática. O Estado abre o salão e liga o microfone. A obrigação dele acaba aí. Sentar na mesa de negociação exige fluência no idioma deles. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Significa que a participação deixou de ser um exercício cívico romântico. Ela é uma tecnologia de poder. Uma tecnologia que, sem a apropriação pela comunidade, permite que o plano diretor seja uma obra-prima no papel, mas incapaz de impedir o alagamento da rua a cada tempestade. O trabalho do Jorge prova que a verdadeira lacuna não é a falta de vontade do cidadão ou a falta de tecnologia da prefeitura. A lacuna é a tradução. E eu queria deixar uma provocação aqui. Por favor. Se o futuro de milhares de vidas está condicionado a um sistema cuja linguagem é uma muralha invisível, a gente precisa questionar esse modelo de gestão democrática. Sem tradutores como Jorge, essa gestão é sequer possível. Exato. Se para exercer o direito à cidade a pessoa precisa hackear jargões de direito urbanístico, será que o modelo não está, na verdade, filtrando e excluindo as vozes mais vulneráveis por preciosismo técnico? Fica o convite para quem está ouvindo repensar quem realmente detém a chave para construir o lugar onde a gente habita. Obrigada por nos acompanhar em mais essa imersão profunda e até a próxima.